A gravação começou um pouco atrasada, mas a gente continua daqui. Então, eu tento descrever de uma forma que não usa o termo arte, porque o termo arte não existe, né, nesse mundo. Quando ele vai editar essa nova memória da rotina dele, não tem muito o que ele fazer, porque não tem como definir o que é aquilo. Para ele, são objetos sem sentido nenhum. E aí, né, conectando com aquilo tudo que eu falei no primeiro encontro, ele encontra, né, uma estátua da deusa Hera. Então, a gente começa a encontrar essas referências. E eu tentei também trazer como esse livro fala muito também sobre a questão do trabalho, da angústia, do objetivo de vida e tal, das escolhas que ele faz. Eu tentei descrever a sensação dele vendo uma obra de arte, esculpida, uma estátua, um olhar laboral, né? Então ele fala, ele completou a imagem da tal era por algum tempo. Era realmente bem detalhada. Pelo que vi no tablet, mármore foi um material bem difícil de se moldar e trabalhar, sendo necessária uma vida de dedicação para conseguir tal feito pouco prático e funcional. Ele não enxerga beleza, não enxerga símbolo. O olhar dele é completamente laboral em cima daquilo ali, né? E aí ele faz a edição de memória dele e tal, e finalmente acontece a ordem apagar o objeto sobre a mesa. Eu trabalhei muito tempo nessa frase para deixá-la mais boba possível, mais simplória possível. Apagar o objeto da mesa. Depois ele mudar um atropelamento, ele mudar uma obra de arte, ele fazer tanta coisa mais complexa, tirar um objeto da mesa, teoricamente, seria muito mais fácil. E eu tentei construir aqui a sensação de ué, né? Aumentando a sensação do ué, porque aparece uma descrição, parece que é dentro de árvores, mas ele estranha. Será que é dentro de árvores? Não parece. Será que é um navio? E ele reconhece um livro, e aí eu dou uma ofendida nos livros, né, que é um objeto de papel arcaico, que carregava fantasias e doutrinas do passado para conhecimentos úteis e inúteis. Martin agora tinha certeza que aquilo não poderia existir em Argos, pois era um objeto banido, proibido e extinto. Mas aí, ao final, a última frase que ele percebe pelos olhos, né, que são os olhos de Augustine. E aí a primeira troca de marcha da história. Finalmente, algo que ele vai ter que decidir o que fazer de verdade. Se ele decidiu ir na onda dela ou não, se ele decidiu continuar a carreira ou não, ir lá fora conversar com ela. Agora, finalmente, a gente encontra um grande desafio dele, uma grande escolha. Bem, a gente vai aqui para o tablet. Uma curiosidade que, quando eu tive que diminuir o livro, né, que estava muito grande, eu trabalhei muito para diminuir esses tablets, esses textos, mas eu acho que ficou legal porque ficou mais conciso. E eu deixo espaços, né, trechos, cortes, e a gente mesmo completa. Então, quando eu falo que o grupo se prioriza a ponto de recorrer à violência contra os demais e que o único vínculo esperado dos cidadãos é contra a fraternidade programada, há uma crítica à nossa realidade. Será que a nossa realidade é... O tablet é o ponto de vista de Arcos tentando criar uma imagem para os cidadãos. Mas será que tem tanta mentira aqui? Será que o nosso mundo não é assim? As pessoas criam tantos vínculos e priorizam tanto a ponto de outros seres humanos a gente recorrer à violência? No capítulo 5, na diretriz eu falo da pontuação individual, mas vocês vão perceber que eu nunca vou dar números dessa pontuação. Porque eu não planejei, eu planejei. Mas é mais interessante que ele seja confuso também para os cidadãos, porque é uma forma de controle também. Ah, vou tirar ponto, vou tirar ponto. Mas o que é esse ponto? Ele pode comprar mais uma dose? Não pode? É também um mecanismo de controle, né? É uma forma de restringir muito ele. Bem, aí ele entra em pânico, o Martin entra num ataque de pânico dele, o palpitar, anuviar o raciocínio, ele entende um novo nível de risco, um novo nível de realidade dele, aquilo que ele acreditava que estava editando traumas do passado, agora cai por terra, e aí o que ele pode fazer a partir daí? Eu coloco esse dilema dele, e aí eu planto aqui um negócio que vai aparecer no final do capítulo, que ele fala, nesse raciocínio veio a dúvida que o possuiu de um jeito avassalador, como nunca sentira em sua vida em Argos. Sobre qual brilho seria mais importante, o das estrelas ou dos olhos de Augustine? Então a gente começa a associar aquela ideia dele das estrelas, que é um objetivo formal externo dele, com a sensação do olhar, a coisa mais interna que ele tem de conexão com Agostinho.
Então, eu coloco ele nesse fluxo de questionamento. Papá, cadê aqui que eu marquei? Sim, ele tenta calcular os riscos e fala: se eu rejeitar, posso perder, cancelar, eu quero decidir. Então, ele toma uma decisão muito esperta de só cometer um pequeno erro. E aí, o comportamento da Crase, em algum momento, ele já voltar, porque ela faz uma pausa silenciosa e o Martin percebe uma brecha na fala dela, né? Que ela fala: o que houve? Para quem está editando elementos de fundo, está nervoso com a promoção? Até que ponto ela foi ingênua ali, né, ou foi dada uma brecha? Deixar essa pergunta para vocês. Então, ela libera ele, fala assim: você está muito estressado, vai para casa, e ele vai, volta mais cedo, né? Então, ele coloca aqui, ele é até estranho, né, para ver que eu não botei isso à toa. Ele fala: nunca fui empática. Na verdade, sequer havia sido educada com nenhum editor ou editora. Então, por que dessa vez ela foi um pouco empática? O que está acontecendo? Eu trago aqui nesse caminhar dele, tentando sempre deixar, quando eu quero trazer uma reflexão, algo em movimento, e ele tem um pequeno senso de individualidade também pela primeira vez, ou seja, pequenos momentos ao longo desses capítulos que vai provocando a sensação de individualidade. No mundo que você é tão despersonalizado, eu falo aqui que era estranho estar sozinho ali como um indivíduo. Em todos os seus horários de deslocamento, ele era parte do todo, da massa que trabalhava em prol da humanidade. Por alguns instantes, ele era somente Marte, cidadão, não um nós, grupo, mão de obra. Também, na minha opinião, isso conversa muito com a nossa realidade, né? As pessoas estão sempre nesse deslocamento de massa, de volume, muito pouco tempo de olhar para a própria individualidade. E aí eu ofendo um pouco mais o livro aqui, né, que fala que a memória tratava de um livro inútil e inflamável, né, o livro que é inútil e inflamável, uma ofendida nesse mundo. E tem pequenos detalhes de construção de mundo que eu gosto de destacar. Então, o Albert é o cara do boteco. Como é que normalmente a cena que chega no bar? O cara tá lá limpando o copo com pano, né? Mas, pô, como é que o cara vai ficar limpando um pano num mundo tão limitado? Então, coloquei ele para limpar o copo com um aparelho portátil infravermelho. Foi a minha solução ali. E ele tem esse diálogo que até então parece ser não muito, né, relativamente despretensioso com o nosso amigo do bar, né, o 293 Albert, até que ele alerta. O senhor 119 apareceu aqui questionando-me sobre a presença deles. Ou seja, apesar do Márcio não ter tido contato com algum aparelho, alguma investigação, alguma coisa de repressão, o que aconteceu ali não passou desapercebido por Arcos. E até o Albert fala: Umbra é local sagrado para Arcos, protegido por líderes lá no alto. Deixei isso marcado aqui para a gente voltar em algum momento. Mas ele comenta isso com o Menon, né? Que mais uma vez acho que ele foi para o momento, mas não foi. E eu falo aqui, eu entrego o nome, né? O protetor-chefe 119 Anitus, ou Anitus. Anito, ou Anitus, é mais uma pessoa da Grécia Antiga, conhecido como o acusador de Sócrates. Então, a escolha de palavras, de nomes também entra aí. Então, imagina um cara que é acusador de um grande pensador da nossa humanidade. Ao mesmo tempo, ele foi um general na Guerra do Peloponeso. Então, eu trago uma figura militar que foi peça-chave na repressão de um dos maiores filósofos do Ocidente. Né? Então, mais uma vez, uma escolha de nome ali que não é à toa. Mesmo que a pessoa não procure, ela vai conhecer a personalidade do personagem mais à frente, mas caso a pessoa procure, eu estou entregando mais uma camadinha ali na história. E aí eu entrego aqui: protetora significa perda de carreira, déficit de pontos, hematomas, etc. E aí, finalmente, como acontece em filme, eu trago o título, que eu falo que existe uma punição, uma condenação bem específica, cruel, pouco falada pelos corredores do lugar, pelo temor do que significava. A depender da contravenção, o cidadão poderia ser sentenciado à condenação da memória, cuja forma era misteriosa, mas o consequente desaparecimento eterno era bem explícito. Então, o que raios é a condenação da memória nesse livro, né? Apesar do título ter várias camadas, existe uma condenação da memória nessa história e, aparentemente, é a maior das punições.
E eu fecho o capítulo remetendo aquilo que eu falei lá do estrela, olhar, e acabo cruzando os dois conceitos. Que ele, lá no fundo da sua pensão, bebericava bebida e sorria para ouvir as histórias entediantes do amigo. A mente vagava nas possibilidades para resolver a questão daquela paciente especial com seus olhos de estrela. Então, aquilo que foi construído ainda nesse capítulo, fecha aqui o que eram conceitos separados, eu cruzo. Isso acaba trazendo diretamente o raciocínio dele se fechando em cima disso também. Apesar dessa separação, ele consegue enxergar aqui uma coisa inevitável nessa história. E aí, eu me irritei, né? Próximo capítulo, o último aqui, antes de eu falar do que eu me irritei, né? Eu trago aqui as diretrizes, que é assegurado que protetores efetuem qualquer ação em prol da preservação dos princípios fundadores de Argos, e resoluções especiais ou ordens diretas dos membros do Conselho. Completamente diferente da nossa realidade, né? Não tem nada a ver, o aparelho repressor do Estado pode fazer qualquer ação em prol de uma decisão superior, isso é completamente ficção. Mas, no início do capítulo aqui, eu mesmo me irritava a quantidade de vezes que eu escrevi Bom Dia Argos. É para trazer uma irritação, é para trazer um cansaço, uma repetição, é sobre a rotina dele isso. Então, ele acorda com uma ressaca moral aqui, mas Bom Dia Argos já está lá. Vai estar com as notícias extremamente otimistas e artificiais dali, desse mundo. Eu vou tentando construir um pouco mais o mundo, aproveitando esse artifício do Bom Dia Argos. Ele se questiona como é que seria o camarote do ciclo intermediário, ou seja, indiretamente ele está namorando com a ideia de trabalhar e ser promovido. Eu falo aqui dos produtores de alimento e tudo mais. E mais uma pequena decisão que ele toma que traz sinais sobre a emoção dele ali, como está a cabeça dele. Que ele decide não fazer a barba aquele dia. É uma besteirinha, mas é mais um detalhe. Ele acorda pensando na escala superior, ele está com peso ali a ponto de não vou fazer a barba hoje. Ele deixa de se preocupar com pequenas situações ali que eu tento construir, é o famoso show don't tell, né? Eu tento mostrar, em vez de ficar só falando para você, olha, ele está meio angustiado. Eu tento mostrar em atitudes dele essa, esse dilema que passa na cabeça dele. Inclusive, eu falo aqui, foi um dia que ele não se sentia muito curioso. Ele faz aquela coisa de mão na parede, da vibração e tudo mais, e traça, novamente faz traços com a colher na mesa. Bem, ele volta para o trabalho, acaba desviando o caminho e toma um aperto da PM, toma um aperto aqui, descreva aqui, finalmente descreva com mais detalhes os protetores, a atitude deles, e tem uma escolha de palavras que até foi questionado pela editora do texto na época, que eu falo aqui, o protetor era uma arma perfeita de repreensão. O protetor é uma palavra, uma arma perfeita de repressão, mas a realidade do Martin é só essa. Então, como é que ele vai entender que há repressão ali? Eu não posso usar o termo repressão de uma maneira que ele fale, estou sofrendo repressão. A única realidade dele é aquela. Para ele entender que aquilo é repressão, ele deveria conhecer outra realidade. Então, eu escolhi a palavra repreensão, porque ser repreendido, ele sabe muito bem o que é. A vida dele se resume a isso. Então, é uma escolha que pode gerar uma dúvida, mas foi de propósito essa palavra, gera estranhamento. Vou ser criticado muitas vezes, pessoas que não vão pegar o clima ali, faz parte, mas eu não posso usar essa palavra, senão ele vai ter consciência. Ele não pode ter consciência ainda. E aí, tem o diálogo aqui, né, que seria um problema. Quando eu descrevo rapidamente o deslocamento dele, eu dou mais uma chance da pessoa pegar aquela coisa do Tasman, né, eu jogo as letrinhas num parágrafo só, para a pessoa ficar curiosa para buscar. E aí eu coloco aqui a crase meio apreensiva, meio irritada com o atraso dele, com esse vacilo dele de vou, não vou, edito, não edito, e a gente volta para a memória da Augustine. Então ele volta para a memória dela, ele passa por esse dilema, o que ele faz e tal, ele revê as escolhas dele. Eu falo um pouco, pela primeira vez ele entende questão de diferenciação entre ciclos, né, entre classes sociais, se a gente traduzir no bom português. E eu tento trazer
o caminho da escolha dele. Eu já fui plantando que ele estava meio mal, eu já estava escolhendo que ia editar a memória dela. Ele não fez a barba, ele já está pensando no ciclo, ele tá meio, ele tenta desviar o caminho, uma ansiedade meio assim, e ao ponto que ele fala, de qualquer forma, deveria olhar para o futuro. Então, assinou que ele vai editar a memória dela. Fosse se escorando na ideia de céu, que tanto sonhava em refletir em seus próprios olhos, fosse para descobrir os meandros da fábrica de memória. Então, ele fez a escolha dele. Então, ele dá uma mexida na memória da Agostini e fim da memória. Então, o nosso querido amigo, ele fez a escolha de editar a memória dela com as desculpinhas dele, com as justificativas dele. Mas eu coloco aqui, fim da jornada de Marte no ciclo inferior, fim daquele breve, impercustável, dolorosa conexão com Agostinho. Seria o fim das doses com Menon até conseguir voltar ao ciclo inferior e visitá-lo. Fim do macacão cinzento do cupículo AN. E aí vem um papelzinho escrito parabéns, você foi promovido. Nossa, bem bobo. E trago um dilema aqui de quem nunca, né? Pelo menos na época que eu escrevi isso aqui passava na minha cabeça. Que ele fala que os parabéns e nada engrandeceram seu espírito. Trabalhou tanto, viveu tanto por aquilo para chegar no momento que seria de glória e não sentir absolutamente nada. Então, quando ele finalmente atinge o objetivo dele de ser promovido, ele não vê valor, ele não sente muita coisa. Ele fica anestesiado, e aí dão parabéns, e dão o broche de parabéns para ele, né? Um pequeno marcador, parabéns, porque ele é um recordista, esse broche é importante. Troca a pulseira dele, falam para ele ir para a experiência da Terra, aquela congratulação de uma promoção, de um sucesso no trabalho, que está só reagindo, só vivendo aquilo ali, e até o cara que troca a pulseira dele dá uma cuspida quando fala o termo folga, né? O pessoal tão lavagem cerebral ali, tão bitolado, que a palavra folga sai mal da boca do personagem do ciclo intermediário. E aí eu planto mais aqui, né? Que só dessa forma o seu 00 e o conselho poderão pensar no que é melhor para nós argonianos. Então, há um 00, há um conselho, que já fala um pouco dele nas diretrizes. Nosso Marte vai dar a caminhada ecológica dele, vai dar a caminhada para desopilar, para marcar um 10 ali. E eu entrego uma coisa que, assim, é uma construção, porque se você fizer a matemática, que tem 4 números, 3 números, 2 números, um número, ciclos, então você consegue tentar imaginar quantas pessoas vivem em Argos. Mas eu coloco aqui que havia mais pessoas com o mesmo número, talvez se diferenciando pelo nome escolhido. Então, eu também deixo meio difícil de entender quantas pessoas têm Argos, porque isso faz parte da realidade dele. Eles não têm noção de quantos são, de quem são as pessoas. E aí, né, eu coloco aqui de novo a palavra reentrâncias, que a Mariana adora, e ele tenta passar uma pela parede, ele vai caminhando, ele vai refletindo, quem nunca, né? Ainda põe uma musiquinha no ouvido, tu vai caminhando, tu vai viajando mais ainda. Até que uma curva perdida, ele escuta um murmúrio, odeio essa palavra, distante. Uma porta do camarote aberta, uma luz escapando lá de dentro. Ele aproxima e aí é uma forma uma técnica de narrativa de descrição que eu vou ampliando a visão. No mundo real, você bate o olho e enxerga um monte de coisa processando a imagem. A primeira ele vê as peças quebradas, elas estão sujas de sangue, e aí ele percebe, né? Eu descrevo o cheiro do sangue brilhoso, viscoso, refletindo a luz do teto, o vermelho intenso, assustador para o editor, de forma instintiva, vívido demais para que sua vista acostumada aos tons frios de água. Realmente, é tudo muito cinza, do nada um vermelho sangue refletindo as luzes, uma imagem muito intensa, até que eu falo aqui que lembra ele que todos eram de carne e osso, afinal. E aí ele olha para dentro do camarote. No camarote está o cara lá, morto, um pedaço de tablet enfiado na garganta. E quando ele bate o olho, ele percebe o detalhe que a gente viu lá na primeira memória, que a parte branca do olho esquerdo possui uma grande mancha marronzada e triangular. Então não estava à toa esse detalhe lá na primeira memória, na hora do atropelamento. E aí ele já tinha visto que as memórias não eram só externas. Ele aceitou. E agora ele viu que o paciente dele estava morto na frente dele.
e sai correndo, fugindo das próprias sombras, né? As sombras, claramente, não é só a sombra física, a sombra de todo esse mundo que ele vive. Então, eu dei uma maltratada boa no Martin nesses 3 capítulos, botei ele para decidir, para sofrer bastante, como um bom protagonista tem que sofrer, botei ele chocado com morte, chocado com as próprias escolhas, chocado com a mulher que nem sabe o que, que ele tem com ela, sendo editada por ele, coloca nas mãos dele esse sangue, apesar de não ter o sangue literal, mas no final desses 3 capítulos eu colocar sangue literalmente na frente dele, uma pessoa que ele achou que estava salvando a memória, para a pessoa viver melhor ali, em Argos, debaixo da terra, e acaba entregando que, na verdade, não. Na verdade, a pessoa. Aí cabe a vocês pensarem se a pessoa enfiou o tablet no próprio pescoço ou foi alguém, né? Mas, a partir de agora, a gente coloca o Martin, né, em termos técnicos, tudo fodido para lidar com as próprias escolhas. Tá, pessoal? Eu acho que eu consegui ser um pouco mais rápido. Eu acho que são capítulos que as coisas são mais rápidas, tem menos plantação e um pouco mais de colheita, mas eu, particularmente, esse pedaço da história, eu tenho muito orgulho de ter escrito, porque daí para frente é só para baixo, é só para o fundo do poço. Daí para frente é só pior a vida do Martin. E eu acho que boas histórias é quando o protagonista se ferra bastante, não tem jeito. É triste, mas a forma da gente identificar. Ele se ferra no mundo, né, na questão amorosa, ele se ferra na questão do trabalho, apesar de conseguir ser promovido, e ainda está em choque com a própria realidade. Mas é isso, pessoal. Eu acho que eu consegui fazer isso aqui em 20 e poucos minutos, meia hora, e hora de a gente conversar. Mas eu quero, né, fazer 2 perguntas. Ah, não. Vou falar como a gente vai organizar, tá? Eu vou anotar aqui, caso as pessoas levantem a mão para falar, eu vou anotar aqui a ordem. E aí a gente abaixa a mão, vou chamando cada um, porque se o Daniel puxar um assunto interessante que o Marcos e a Patrícia querem falar, o Marcos e a Patrícia levantam a mão, a gente faz a conversa e depois eu puxo o próximo que quiser falar alguma coisa, entendeu? Eu acho que um levantou a mão, o outro levantou a mão para falar e acabou que a gente perdeu o assunto da primeira pergunta, acho que foi da Júlia, fez uma primeira pergunta e outra, acabou que estou voltando. Então, todo mundo que quiser trazer algum assunto de debate, eu anoto aqui e a gente abaixa a mãozinha e aí eu vou chamando um por um e aí todo mundo que quiser comentar, levanta a mão, tá? Mas eu deixo 2 perguntas aqui, né? A primeira, o, vocês editariam a memória de uma pessoa que vocês amam em prol de algo maior? É uma primeira pergunta. E a segunda pergunta é, esse paciente misterioso com mancha no olho aí, ele foi assassinado ou ele foi assassinado ou ele tirou a própria vida? Então, a gente começando a conversar aí, quem quiser falar pode levantar a mãozinha. Marcos, Daniel. Então, vamos começar aí pelo Marcos. Guilherme, nem disse bom dia, né? Que ele também no meio do caminho. Bom dia, então, mais uma vez. Gostei muito, assim, já entrando logo no ponto, né? No mote do encontro de hoje. Gostei muito desses capítulos, de ter acompanhado esses capítulos, do 3 ao 6, que são o objeto desse nosso encontro. Cheguei a avançar um pouco mais no capítulo 7, então talvez alguns pontos ainda não estejam ainda maduros, ainda na minha leitura. Então, mas assim, já de cara, que eu vejo, assim, que eu percebo, né, eu vou começar com um comentário das minhas impressões, assim, já dessa primeira leitura até o capítulo 6, eu posso falar assim, com segurança, que você já consegue, assim, com bastante propriedade, inserir a sua obra assim, naquele universo de distopia social brasileira, apesar de Argos não citar o Brasil, mas fica bem claro isso, é aquela atmosfera na totalitária do Brasil, né, nos últimos anos, e assim, para mim dialoga diretamente com seu livro, com aquela obra do 3%, aquela série da Netflix, e também assim uma tradição das obras daquele autor de Inácio de Loyola de Brandão, em particular aquele livro, não sei se você leu, né, até como referência, mas diz muito com a sua obra, casa muito,
que é Não Verás País Nenhum. É uma obra que fala sobre de 1981, mas fala sobre um Brasil totalitário do início do século XXI. E tem bastante interface, tem um protagonista, um professor de história, então ele acaba vivenciando as memórias, né, vai narrando as memórias, né, dele, pregressa, de outras pessoas. Então tem um paralelo direto com a obra, com a Jornada do Marte, né, do seu protagonista. Achei bastante interessante. E aí eu gostaria de pontuar esse primeiro comentário, né, desses paralelos com o gênero, né, com outras obras do gênero. E assim, até aproveitando, né, o gancho, né, em cima da que você perguntou, assim, eu vou destacar duas impressões que eu tive, que é exatamente que entra nessas questões que você levantou para a gente debater no encontro de hoje. Assim, para mim, algo me diz que a Augustine é uma impressão que eu ainda não posso confirmar, porque ainda estou no capítulo 7. E muito provavelmente, se isso realmente se confirmar, é algo que você plantou já na história para poder revelar mais para o final, obviamente, no clímax da trama. Para mim, a Augustine, ela parece de alguma forma, ela fez parte da vida pregressa do Marte, alguma vida pregressa. Isso, pelo menos a impressão que eu tenho, de certa familiaridade que ele tem em relação a ela, mas isso é algo assim só para comentar do que eu tive de impressão inicial, né? Até para você ter esse feedback. Mas o que o leitor está lendo? Qual é a impressão de um leitor até essa parte aqui, para você saber exatamente saber se realmente aquilo conseguiu a contento atingir aquela sua intenção, né? Do que eu quero que eles tenham de pressão aqui. E outro ponto também que eu queria destacar, assim, parece também algo que, por enquanto, ainda não posso confirmar, mas até de obras, de outras obras, livros, filmes, parece que há um certo uso dessas memórias pregressas pela elite de Argos, que ainda também não foi retratado explicitamente, como se fosse um consumo, uma venda dessas memórias, talvez visando uma certa imortalidade. Né? Aí eu traço paralelo com aquele filme do Preço de Amanhã, que trata de vender a vida de uma pessoa, vende uma parte da sua vida, da vida remanescente, para uma pessoa mais rica, né? E então essas são as primeiras impressões. E aí eu vou fechar aqui assim, minha entrada com uma questão que aguçou a minha curiosidade. Não é assim que alguma falha na história, mas assim é uma curiosidade mesmo legítima, que talvez tenha sido proposital mesmo, para poder despertar justamente esse sentimento no leitor. É que assim, eu faço muito esse questionamento quando leio obras, vejo filmes desse tipo de distopia, até porque eu também leio, não só leio, mas também escrevo também, estou escrito obras ligadas a esse universo de distopia, de um futuro mais próximo, utopia. Então, são as primeiras questões que eu levanto, quando eu leio e quando escrevo também. Como que produz os alimentos? Os argonianos produzem alimentos para a subsistência deles. Como que é o descarte e o tratamento do esgoto? Você até fala e retrata a questão do banheiro, das necessidades fisiológicas do Marte ali, uma passagem que eu achei bem bacana. Inclusive, destacando uma passagem que eu gostei muito, que parece ser simples, trivial, mas é muito importante quando você fala que eles, afinal, são de carne e osso. E é uma cidade subterrânea, então por isso que desperta essa questão, como que eles vão conseguir, eles geram toda essa infraestrutura para poder sobreviver ali. Então, assim, e no caso do Marte, por ele ser que é o nosso protagonista, por ele ser um editor de memória, ele não se indagaria sobre essas questões, pelo menos se perguntaria, porque afinal ele tem acesso à memória de pacientes que viveram na superfície. Então, que existia justamente uma dinâmica diferente. Então, ele não questionaria essas questões. Talvez isso possa constar na trama mais para frente, mas é uma questão que me aguçou a curiosidade, assim, como leitor, nesse ponto, né? Até que ponto você vai ser abordado na obra, no Marte vai começar a questionar, até porque aí eu acho que vai ser também até um motor, né? A força motriz creio eu, da trama, né? Que é o do conflito, né? Que vai mover a trama, né, para frente. Então, esses pontos que eu queria destacar desses 3 capítulos de hoje. Bom. Maneiríssima participação. Você está fazendo as perguntas certas.
maioria das respostas não posso te dar agora, sobre alimento, inclusive, mas sobre o questionamento do Marx sobre isso tudo, né? Desde o início, eu tento mostrar que é tanto condicionamento que nem se questiona porque não tem criança em árvores, porque não tem idosos em árvores. Então, desde o início, há esse condicionamento. O cara não pode entender o que é repressão porque ele está condicionado a entender que só existe aquela possibilidade do mundo. Ele não pode, ele se choca quando descobre que é realmente muito estranho. Ele editou uma memória de dentro agora, porque ele só editava a memória do passado. Mas consegue fazer matemática? O cara deve ter ali. Vocês estão me ouvindo? Aqui? Chegou um alerta aqui no microfone. Porque chegou um momento que você começa a comparar a idade dele com a idade das memórias. Como é que ele não está se questionando isso? O que de tão estranho está acontecendo que ele não consegue perceber? Mas é uma vida condicionada. Desde quando? Lá na frente. Mas é uma vida condicionada dele. É uma vida que ele não tem muito olhar crítico. Foi a discussão da palavra que eu falei de repreensão e repressão. Falta referência. Se só existe aquela realidade, aí beleza, tem as referências do mundo externo. Mas até a visão dele é um pouco enviesada, né? Ele entende, ele não consegue entender a conversa sobre o belo, sobre arte. Nossa, toda hora chegando alerta no microfone aqui, se sumir vocês falam. Ele não consegue conectar a ideia sobre arte. Então, como é que ele vai entender beleza? Quando eu falo das sensações que ele tem quando ele vê a Augustine, não dá para falar de paixão, não dá para falar de amor, de conexão, de carinho, porque ele não entende essas palavras. E aí tem que trazer outras referências, sente uma mudança no calor dele, dentro dele. Então, é um fenômeno que é tão real que a gente consegue ver ainda muito forte hoje em qualquer discussão política ou qualquer discussão de cinema, de série e tudo mais. As pessoas olham a mesma imagem e decidem coisas completamente opostas, em contato com a mesma informação, enxergam mundos completamente diferentes da informação. Né? Então, se conta a história de uma mulher que foi assaltada na rua, tu vai nos comentários, vou perguntar, o que essa mulher está fazendo lá? Que isso, cara? Que imagem é essa que a pessoa tem que a vítima não pode estar na rua e ela é culpada do assalto? Aí vai ter gente falando, tem que matar assaltante. Aí vai ter gente falando, por isso que eu sou a favor de não sei o quê. Fala, que rua é essa? Sabe, a mesma imagem gera um monte de coisa. Tudo baseado nesse viés. E num mundo que ele é construído baseado nesse controle de visão de mundo, o tablet escolhe as informações, o amanhecer tem uma voz falando o que é, tem um horário de você ir de um ponto a outro, de você ir lá se divertir, que é tomar uma cachaçinha com um amigo que foi programado, que eu coloco aqui, e vai embora para casa, para dormir. Nesse mundo tão controlado, mesmo com contato com memórias do mundo externo, o viés dele é enxergar as coisas meio diferentes. Ele vê enviesado. Então, perde-se até a capacidade de se comparar a própria realidade dessa forma. Você vai poder ver o maior símbolo de felicidade do mundo, mas se você for condicionado a enxergar a infelicidade, você não vai entender. Então, é dessa forma que eu enxergo ele não conseguir criticar a realidade dele, mesmo tendo às vezes jogado na cara dele. E a gente de fora fica angustiado. Para de ser idiota, né? Mas fazer o quê? Mas alimento, esgoto, etc. Talvez eu choque um pouco os mãos de meus alimentos, mas segue o jogo. Daniel, não, Marcos, você editaria a memória e mataram ou foi morte matada ou morte morrida do amigo lá do final do sexto capítulo? Eu acabei não respondendo, né? Depende, uma memória traumática, né? A gente fica tentado até para preservar a pessoa a realmente editar, mas é polêmico, né? Valeu. A gente vai mais para frente, em determinado momento, eu vou trazer o motivo disso ter acontecido, a minha escolha, né? Daniel? Então, em relação a essa sua pergunta aí, né? As duas perguntas, eu não editaria, né? Eu acho que, assim, por mais que seja difícil a vida, né?
a realidade, ela é a realidade. E eu acho que a gente tem que aprender a viver na realidade, né? Obviamente, estou me referindo à vida real mesmo, né? Na ficção, eu acho legal a gente trabalhar com esses elementos, né? Mas eu não editaria, e, na minha opinião, se a memória dele foi editada, né, pode ter sido um assassinato indireto, né? De alguma forma, aquilo pode ter... Eu acredito que tenha sido algo assim, né? Ele pode até ter se matado, mas o que levou ele a se matar foi algo mais artificial, né? Foi algo que mexeu com a mente dele, né? E eu queria também ressaltar 2 pontos que você começou falando da porta pantográfica, isso me chamou a atenção, que também no meu prédio lá no centro, aqui nos avós, você vem hoje aqui, uns 20, 30 anos, sei lá, tinha porta pantográfica, aí modernizaram os elevadores, tiraram a porta pantográfica. Lá onde eu moro, no centro, tem porta fotográfica, né? E aí eu achei, ao mesmo tempo que você tem toda uma tecnologia futurista, né? Você tem elementos do passado, assim, e aquilo me chamou a atenção, né? E eu posso ler um trecho aqui, que eu gostei, da página 77? Eu gosto muito quando o personagem divaga nos seus pensamentos e fala assim: de qualquer forma, deveria olhar para o futuro, fosse se escorando na ideia do céu que tanto sonhava e refletia em seus próprios olhos, fosse para descobrir os meandros da fábrica de memórias. Deveria engolir as suas dores internas inominadas e seguir em frente. Cara, adorei essa frase. Tal qual em todas as memórias que editou. Cada sinal tinha um efeito, assim como cada escolha era uma renúncia. O tremor do corpo era similar às vibrações mais internas dos leitores de Argos, quando Martin iniciou o seu processo de edição. Selecionou o livro desde o primeiro frame, tomando o cuidado de não apagar nenhum traço das mãos de Agostini. E aí, enfim, vai. Mas eu gostei desse pensamento dele, né? Dessa consciência que ele estava mexendo, e ao mesmo tempo que, quando ele toma essa decisão, ele está se calando internamente, né? Ele está deixando de... Tá meio que ele sente que está perdendo um pouco a humanidade dele, né? Talvez ele não tenha essa consciência do quanto, né? Mas eu acho que internamente ele já sente assim, cara, eu estou sendo desumano agindo dessa forma, né? Não que eu saiba agir de outra, porque eu fui estimulado, né? Até que ponto ele mesmo não teve a memória dele editada para ser como ele é, né? Então, tem todas essas características que realmente, assim, acendem na gente querer continuar a história, ler e querer saber mais, e esses elementos que o Marcos levantou também, como é que é feita essa comida, como é que é feita a descarga. A gente fica querendo realmente saber mais. Eu acho que você criou muito bem essa atmosfera, né, para fazer o teu leitor querer mais e mais, para saber mais e como que as coisas são feitas e tal. Então, acho que, enfim, nesse aspecto você está de parabéns. E é isso. Valeu, é muito estranho, porque a ideia não é um ego trip, né? Esse clube, mas é muito bom ouvir isso. Sobre o assassinato, do seu ponto de vista, eu estava pensando, né, como essa morte poderia acontecer lá dentro. É muito difícil, mas dá para pensar na roupa e tal, alguém se enforcar, por exemplo. Tá, mas o símbolo, a simbologia do próprio tablet, que é a janela da realidade que eles têm acesso, ser a ferramenta da morte de uma memória editada do mundo externo que ele mexe, é muito simbólico, né? É uma ideia realmente de pegar essa coisa da imagem do tablet, que refletiu os olhos de Agostini, que é o que ele usa para distrair, ele usa de chegar à realidade, também é uma arma. Então, até que ponto, né? Quais são as armas que Argos está apontando para todo mundo ali dentro? Esse trecho eu tinha destacado aqui, mas ficou, né? Passei falando aqui, acabou que eu não comentei. Obrigado por lembrar disso aí. E aí, Júlia, vai editar a memória de quem que você ama?
Tá no mudo aí. Foi agora? Foi. É interessante porque eu não sei como que eu lidaria na situação. Se eu tivesse hoje aqui, eu não acho que eu editaria, não. Eu acredito muito no poder da memória como construção de personalidade e decisões, né? Para evitar erros futuros, a memória serve como um aviso. É tanto que eu gosto muito daquela expressão que eles falam que a loucura, na verdade, é cometer o mesmo erro várias vezes, insistir no erro. Então, a partir do momento que a gente tira essa memória, a gente está induzindo a loucura e é uma maneira muito eficaz de controlar, né, a sociedade. É talvez uma das melhores maneiras de... Tem até um livro que eu gostei muito, não é ficção científica, não é distopia, é do... Eu esqueci o nome do autor, mas é sobre um homem que vende memórias para as pessoas que não gostam do passado. Ele cria memórias ou pessoas que são sobreviventes de guerra. Eu acho que chama literalmente o vendedor de passados. Depois eu vou lembrar aqui como é que chama. E isso, como a gente está acostumado com coisas violentas, sangue, isso a gente pode considerar como microagressões, de maneira que é quase um abuso psicológico, né? A gente entrar sem permissão na mente de alguém e é uma violação íntima. É quase uma... É um abuso mesmo psicológico. A partir do momento que você retira esse trauma, o trauma é importante porque a memória gera o trauma e o trauma que conduz você às próximas decisões, às próximas coisas. Não que trauma seja uma coisa boa, né? Mas a partir do momento que a gente coloca isso como uma, uma parte para criar, uma das partes de criação do sumo do ser humano, a partir do momento que a gente tira isso, a verdade é que você está retirando uma parte, induzindo a loucura, assim como disse antes. Então, eu acho interessante colocar esse aspecto de já remover a memória de uma pessoa que agora ele conhece, que com certeza ele sabe que com certeza não gostaria que editasse a memória dela, porque até então ele não sabia ao certo se as pessoas se colocavam ali como voluntários para editar a memória. Agora ele tem certeza que ele está entrando ali naquela mente sem permissão. Então eu acho que entra muito importante no ponto de ruptura do personagem, que é na hora que ele questiona as motivações, né? Ou a motivação que a gente está falando do serviço dele ou das motivações pessoais, que até então ele não conhecia. Então é interessante pensar nesse aspecto da memória, que eu acho que é uma coisa muito importante, pensar nessas microagressões, esse abuso psicológico. Essa conversa sobre o trauma, sobre a consequência das memórias, né? Que até existe uma ideia de um escapismo. Tem muita gente que fala que quer editar a memória, cada escolha uma renúncia, né? Voltando à frase do Daniel aí que ele leu, totalmente Charlie Brown, essa frase, peguei lá do Charlie Brown Jr. Mas como é que você pretende lidar com essas dores? Até que ponto? Que tipo de dores que a gente consegue falar, não, eu prefiro suportar e aprender com aquilo, né? Que maturidade, que apoio a gente tem, ou não, certos tipos de traumas que às vezes a gente fala, não, prefiro apagar isso da minha mente e cansar. Por exemplo, eu apagaria da minha memória os 3 últimos Star Wars, fácil, esqueceria tranquilamente. Ou apagaria a sensação de ver certos filmes ou ler certo livro para ter a sensação de vê-los de lê-los de novo. Mas não, porque talvez hoje eu realmente só goste deles ou rejeite outros, né? Tudo isso formou o que eu gosto de fazer hoje, porque a forma que eu escrevo, que eu vejo o mundo. Eu sou muito chato de falar que a ficção não mente, porque é um caso muito forte disso. Quando eu li O Sol é para Todos, Harper Lee,
muda o seu ponto de vista, que você está vendo uma criança contando uma história de um país que, teoricamente, tirou o racismo, mas assim continua, e vê o pai dela se envolvendo, isso aqui tem uma certa ingenuidade. Quantas coisas a gente deixou passar, muito sérias, que aconteceram com família, com pessoas próximas, com a nossa ingenuidade, e que moldaram eles e moldaram a gente. E essa visão sobre o racismo aí, será que foi banido, a escravidão sendo banida, esse problema do racismo deixaria de existir? Óbvio que não. E aí é um livro que moldou e mudou a minha realidade, minha forma de enxergar. Assim como o nosso mundo real. Nesse livro existem dores minhas, existem traumas, né? Angústias. A angústia está aqui, quando fala ali da. E aí, você foi promovido? Que significa essa promoção? É um papelzinho, um brinde, um broche e vai para casa. O que esses símbolos têm de realmente valor na nossa vida? Às vezes dá um pouquinho mais de dinheiro para comprar mais livro. Muita coisa. Então, eu acho que é muito forte essa que você falou, Júlia. Eu não conhecia esse. Mas eu acho que eu tinha ouvido falar desse livro, mas eu acho que eu nunca tinha parado para comprar ou pensar em comprar. E o Água Luz é um autor que eu estou me devendo. Obrigado por essa dica aí. Mariana Nakano, no compartimento ao lado daqui. Bom dia. Então, primeiro eu queria comentar sobre aquela passagem que o Martin vai editar uma memória, e aí ele claramente está no museu, mas ele não identifica que o que ele está vendo é arte. E aí e depois tem a memória da Augustine, que ele vê um livro. E aí você até falou assim, que são coisas que são proibidas em Argos, né? Argos. E aí eu até trouxe uma frase de Edgar Degas, que é aquele conhecido pintor das bailarinas, que ele fala assim: a arte não é o que você vê, mas o que você faz com o que você faz os outros verem. E aí eu entendi que em Argos não tem arte nem livro, porque exatamente a arte, como o pintor falou, ele traz uma arte com o intuito, mas na verdade a arte ela atinge cada um de algum jeito. E aí isso vai causar o desenvolvimento do senso crítico em Argos, que é o que eles não querem. Só que aí, depois, com a fala do Marcos, agora me trouxe uma outra interpretação. Tipo, o Martin e tantos outros editores, eles têm acesso a informações do exterior. E mesmo que eles não tenham essa percepção do que são coisas lá de fora, ainda assim eles veem coisas que os outros não veem. E aí eu fiquei pensando, depois que eles saem de lá, eles passam por algum tratamento para aquelas memórias que eles viram serem apagadas, e por algum motivo o Martin está sofrendo um bug e está tendo flashes lá fora do que ele dita, porque assim, acaba sendo, Argos acaba indiretamente ter produzido armas muito fortes contra ele próprio, porque ele dá para esses editores coisas que eles não dão para outros cidadãos, até de níveis acima, que é a visão de coisas que se, vamos dizer, o Martin vai lá para a cama dele, à noite, fica olhando para o teto e fica pensando nas memórias que ele editou, ele pode usar isso contra a própria Argos para derrubar Argos, entendeu? Eu fiquei com esse pensamento. Se depois do que o Marcos falou, se talvez os próprios editores não estejam tendo suas memórias apagadas para que eles não fiquem refletindo sobre as memórias do mundo exterior. E respondendo às perguntas, a primeira, eu não apagaria também a memória de alguém que eu amo, porque eu acho que tem o risco de a pessoa se tornar alguém que eu não gosto mais. Porque eu acho que, como outras pessoas falaram, nós somos frutos, né? Nós somos o espelho das nossas memórias. E se a gente for pensar bem, todo dia a gente vai construindo memórias novas. E todo dia a gente ganha e perde inúmeras vezes. Então a gente ia ter que viver num constante apagamento de memórias. Isso também ia ser um sofrimento contínuo. E isso ia gerar pessoas que a gente não conhece.
Então, eu não apagaria a memória de quem eu amo. E em relação ao tablet, eu acho que foi uma morte causada por alguém, já que Argus é tão controlador, eu acho que eles previram que Martin poderia ver aquela cena e pensar: nossa, eu já vi aquele homem e aquilo é um sinal de que eu serei o próximo, se eu continuar agindo do jeito que eu estou agindo contra as regras de Argos. Eu interpretei desse jeito. Começando do final, gostei dessa interpretação. Podem ser várias coisas, né? Sobre arte, é isso. Você pode ter sensações completamente diferentes. Mesma coisa que a gente está falando, né? A arte vai trazer sensações diferentes ou nenhuma, dependendo da pessoa. Então, hoje em dia, né, lidando com, conversando, vivendo esse mundo, tentando buscar sempre sair da minha zona de conforto, eu não critico necessariamente certos tipos de arte que eu criticava, porque simplesmente não estava entendendo. É uma prática de alteridade, às vezes, não é nem empatia, porque empatia você tem que identificar a sensação. Às vezes eu não consigo identificar a sensação. Falando do racismo, existe um podcast muito bom chamado Naro Godot, que ele fala que a verdadeira prática, né, para o bom convívio social, para a gente entender o próximo, é a alteridade. Qual é a diferença da empatia? A empatia exige identificação da sensação. Então, se você topar um mindinho na minha frente, eu já topei, eu vou sentir dor por você. Mas se eu nunca sofri machismo, né, sendo homem, nunca sofri racismo por não ser negro, mesmo que eu, né, queira de coração compreender a sensação, eu não tenho essa sensação dentro de mim. Então, cabe a mim compreender racionalmente o contexto e aquela pessoa está ouvindo. Racionalmente, inclusive, consumindo arte de quem passa por isso, tentando, né, compreender essas sensações. Então, a arte tem esse poder. Né? Sobre a coisa dos editores. Quando eu botei ele para... Você vê, é um mundo sem afetos. E aí, quando eu coloquei ele para editar a memória de uma relação amorosa, temos um problema, porque ele vai ver o que é amor. E mesmo ele editando um término de sensação amorosa, que tem lágrima, que tem tremedeira, que tem memórias juntos e uma potência emocional, ele enxerga aquilo como um mecanismo, ele enxerga aquilo de forma laboral, ele enxerga aquilo como uma tarefa, porque é a realidade deles. Novamente, é o filtro da realidade que Argos consegue construir para eles. E as memórias do passado, como ferramentas que poderiam ser utilizadas para questionamento, o mundo deles é muito consolidado, né? O mundo acabou de estar aqui dentro. Então, por mais que você possa sonhar com outras coisas do lado do mundo de fora, você possa identificar ele, mesmo com esse filtro da realidade, esse condicionamento, ele enxergar certas coisas lá fora, certas memórias lá fora, e pudesse construir algo desse tipo neles, o que ele vai poder fazer? Para eles, eles estão só ajudando o que está aqui dentro. Está ajudando a memória traumática. Não tem mais o que fazer. O que a gente vai fazer? Vai lá para fora? Tem os restauradores lá, estão tentando achar oxigênio, estão tentando achar solo fértil. Então, é meio inevitável. Entendeu? É uma saída que não existe para eles até então na história. Então, esse condicionamento. Inclusive, eu tentei graduar as memórias simbolicamente para tentar trazer isso aqui, de uma coisa muito concreta, um atropelamento, um carro, um veículo. Aí passa por uma sensação, um vínculo emocional, né, que é uma coisa pessoal entre duas pessoas. Depois vai para a arte, a memória vai para a arte, que é uma coisa mais, uma experiência mais coletiva, que exige mais uma reflexão. Tentei graduar para mostrar essas diferentes faces do condicionamento dele. Quando ele vê o relacionamento, ele fala: que baboseira esse relacionamento, gasta energia. Até quando fala de sonho, fala que é uma perda de energia. Né? Então, esse condicionamento evita um pouco. Agora, se a Argos é tão controladora, não vai trazer certas memórias para o inferior mexer. Né? Você não vai alimentar o ciclo mais inferior desse mundo com ideias perigosas. Então, não sei, às vezes um discurso político de alguém que defendia o combate contra a repressão aqui fora. Tu não vai ver ele editando uma memória de alguém vendo o discurso do Martin Luther King, porque pode ser que realmente, apesar de todo esse condicionamento, construiria esse
né, poderia começar a fermentar isso dentro das pessoas. Então, não é uma ruptura, que nem a série, né, dele sai do trabalho e esquece lá dentro. Poderia ser uma boa referência. Vou reescrever o livro, não, estou brincando. Mas eu acho que, quando eu estava pensando nisso, pô, como é que eu vou botar o cara no museu? Como é que eu vou botar um relacionamento? Eu fazia questão de colocar a visão condicionada dele ali, a ponto, né, que não era numa memória, mas a ponto de falar que gasta energia sonhar, para quê? Ah, talvez sonhasse porque tinha mais energia, agora ele só tem um alimento por dia e acabou. Entendeu? Mais ou menos por isso. Patrícia, Oi. Eu anotei alguns pontos aqui, mas rapidinho. Eu achei a leitura muito, muito fluida e rápida. Bati a meta rapidinho e não estava tão ligada em qual era a meta. Então, cheguei hoje aqui agoniada porque achei que não tinha chegado na meta, mas tinha concluído a meta. Então, tá tudo bem. Então, chega na meta, a gente dobra a meta. Sobre o alimento, eu achei, me remeteu a alimento de astronauta. Engraçado que eu nem tinha pensado nessa coisa da textura, né, de marmelada, enfim, porque tem esse contexto aí de uma modernidade com alguns pontos de atraso, de tecnologia. Para mim foi engraçado, eu nem pensei em outra coisa, para mim era coisa de astronauta mesmo. E eu queria tirar uma dúvida com você, Guilherme, já que eu tenho essa oportunidade aqui, né, com tu. Quando você traz a referência da memória da Agostini, eu até, na página 60, se eu não me engano, é a primeira vez que aparece, mas eu posso estar errado. Então, aí a gente vê, eu acabo prestando muita atenção em padrões, né? E aí, sempre que você faz uma menção à memória, você coloca a formatação de uma maneira do texto. E nessa memória, a última frase é: são os olhos de Agostinho. E eu fiquei na dúvida se isso faz parte da memória ou se é a impressão do Martin, constatando que são os olhos de Agostinho. Só que no decorrer, né, da repetição desse trecho, ele vem aparecendo sempre assim: são os olhos de Agostinho, como se concluísse a memória trazendo: são os olhos de Agostinho. E aí eu fiquei com essa dúvida. Eu queria pedir para você esclarecer, por favor. de forma, na primeira camada, crua, é da memória, assim, porque a imagem que ele enxerga está identificada aos olhos de Agostinho, entendeu? Então, vamos lá, caminha 2 passos até a mesa, estica os braços, as mãos femininas. A memória não está escrito, não existe o conceito mão feminina. Memória é a leitura que ele está fazendo ali, né, objetiva, e identifica. Mas essa mescla de intuição com memória foi porque é o cérebro dele, entendeu? É o cérebro dele misturando as duas coisas. É o cérebro dele é, vendo, identificando uma imagem que deveria ser só uma função dele, um trabalho, algo laboral, né, um objetivo dele só, é uma ferramenta, ao mesmo tempo, o reconhecimento dele. Porque senão seria que nem a primeira memória que eu coloquei lá. Ah, é um olho tal com tal identificação. Mas é tão intensa essa identificação dele que não a leitura da memória, da descrição da memória que ele enxerga, não é só é um olho verde profundo, não sei o quê. São os olhos de Agostinho. Não precisa descrever os olhos, porque ele identifica, ele mistura a impressão dele com essa coisa objetiva que é a leitura da memória. E, Patrícia, foi morte morrida ou morte matada? Eu não fiz juízo de valor dessa morte. Constatei a morte, fiquei chocada e pronto, não avaliei realmente. Mas aí, então, o nome da paciente aparece na memória. Não, não parece. Por isso que é uma mistura. Vamos dizer assim, Ah, se você estivesse vendo um vídeo agora e passa no vídeo um gramado, aí um muro pintado de branco com 2 faixas coloridas e um escudo preto e vermelho com traços preto e vermelho horizontais com o símbolo CRF ali. Você pode também falar, né? Eu vi o gramado, muro branco com faixas
preta e vermelha e o símbolo do colossal Clube de Regatas Flamengo. Você identificou já na leitura. Ele não conhece o paciente do primeiro olhar, então é paciente. Se fosse os olhos do Menon, ele poderia falar, caraca, são os olhos do Menon, entendeu? Então é uma leitura identificada de uma imagem que ele faz ali, é uma descrição. Não sei se é suficiente. Não, só sem querer me estender muito. Então, quando a gente vê esses textos de memória, de referência da memória, não é só também para eu criar um pano de fundo para os próximos capítulos. Não é como se houvesse uma dublagem ou uma narração da memória. Não é isso. É ele fazendo a leitura do que ele está vendo para a gente poder entrar ali no contexto. Entendi. Isso, Obrigada. uma descrição objetiva da imagem. Tanto que lá no início eu tento colocar que ele está vendo a imagem, aí ele lê, cheiro salino, deve ser maresia. Tem um relatóriozinho trazendo outras informações. Ele consegue escutar um pouco a memória, né? Mas tem que lembrar, é um fato legal, tem que lembrar que a memória veio de alguém. E essa pessoa, a memória nunca é uma fotografia da realidade, né? Isso é bem interessante a gente imaginar. A gente edita a memória, a gente edita a nossa memória. As nossas lembranças nunca são perfeitamente reproduções daquilo que a gente conviveu. Então, o que ele enxerga já é filtrado também. É legal a gente perceber isso, inclusive para o nosso futuro aí no livro. Daniel. Então, depois que você falou, cara, eu lembrei de uma série, eu acho que foi uma minissérie, chamada Intruders. Foi até produzida pelo Spielberg. E aí eu me lembro de uma cena, assim, que eram supostamente pessoas que tinham sido abduzidas por aliens, né, e tinham feito experiências com elas, mas tinham meio que apagado a memória, e aí alguma coisa, alguma situação, me lembro de uma cena de uma personagem olhando para um quadro, olhando para uma figura pintada no quadro, e aí ela lembra, né, das experiências que fizeram com ela na nave lá, colhendo material genético, ela olhando os ETs, né? E tinham os ETs, parece que híbridos com humanos, um negócio meio bizarro mesmo, mas eu lembrei, não sei porque eu lembrei dessa cena. O legal do clube de leitura, né, que a gente vai pegando um monte de referência e cruzando informações, enriquecendo a experiência. É porque, assim, acaba me perguntando coisas sobre o livro porque eu sou o autor, mas no próximo a gente vai continuar nessa vibe, né? Então, o próximo livro já vai falar, caraca, isso lembrou a cena de uma série e tal. E pá, anota, ó, já tem o livro que o Marcos indicou, já tem o livro que a Júlia indicou, já tem série, e isso que é muito legal, essa troca. Então, eu acho que eu não vi essa série. Você trouxe, eu achei que tinha visto, mas não vi, então já anotei aqui. Marcos. Rapidamente, Guilherme, acabei não respondendo a segunda pergunta, né, se foi morte morrida ou morte matada. É uma questão polêmica mesmo, assim, mas assim, o que me suscitou na leitura dessa passagem, né, desse cliffhanger, eu acho mais importante que a resposta é a pergunta por trás dessa pergunta, a questão por trás da pergunta é, se o Martin não tivesse editado essa memória, ele teria morrido? Então é uma questão que eu acredito que sirva provavelmente de motor aí para os próximos conflitos, né, do Marte, né, existenciais. E aí, só para também não querendo me estender, mas levantar uma questão para reflexão, é o seguinte, que assim, a premissa da sua história, ela me remeteu assim, diretamente àquele movimento recente que houve no meio editorial, de reeditar obras como do Monteiro Lobato, Lovecraft, para retirar, eliminar o viés racista dos autores. E aí levando justamente a questão, né, para refletir. Até que ponto essa reedição do passado na vida real, nos protege desses traumas passados? Ou não, se levaria a risco de repetição dos erros históricos? Então, acho que é algo que conversa bastante com o tema, não, com a premissa da sua história. Quando a gente fala de edição de memória, não é só a memória da cabeça, né? O tablet, ele edita a memória, ele conta uma outra história para eles, e entre outras edições de memória que a gente vai percebendo ao longo da história. A memória condenada, da condenação da memória,
Não é só memória individual, não é só punição, que a gente acabou de descobrir que ela existe, que a gente ainda vai ter mais detalhes, o que é a contenção da memória de fato em Arcos, mas também no momento que você percebe que há um passado demarcado, alterado em Arcos através do tablet, e uma realidade alterada também através dessas mensagens do dia a dia ali, do Bom Dia Argos, do irritante Bom Dia Argos, a gente dá para a gente ficar questionando o que mais é editado que memória também é editada, além da própria memória dentro da cabeça, de fato. Eu quis trazer essas várias camadas, porque você acaba editando a própria história da humanidade. Né? E que teve uma troca aqui, Rafael. Não, então, assim, eu queria... Tem um conceito, a psicanálise, ela tem muitas vertentes, né? Tem um conceito da psicanálise, um viés da psicanálise, que é a psicanálise lacaniana. E ela tem no seu instrumental, né, o instrumento do corte. O que é o instrumento do corte? Né? A pessoa está fazendo a cadeia significante, está fazendo a sua fala ali e tal. Aí a pessoa acha que vai ficar 50 minutos com o analista, nos primeiros 6 minutos de consulta, o analista dá um corte e manda a pessoa embora para casa. Né? Mas o que é esse corte? Né? Ele é algo... É porque, às vezes, quem faz análise vai contar para a família, vai contar para alguém, ela fala, olha, puxa, eu descobri tal coisa, olha só, e ele mostra aquela pepita para a pessoa, né? E a pessoa, pois é, que bacana, que legal. Mas aquilo ali não tem nada de grandioso. Às vezes é uma coisa pequena, né? Para a pessoa que está em análise, aquilo é grandioso, mas para quem vê, parece uma coisa banal. Qual é a associação que eu estou fazendo disso, né? Porque às vezes o ponto de virada está na delicadeza, está na sutileza, está no pequeno detalhe, né? Isso fala muito do corte lacaniano e para mim, na escrita, isso é muito difícil, na escrita, ao escrever. Eu fico pensando, eu escrevendo essa história, na parte ali que o Guilherme escreve, né, da edição em que ele vai... ele tem o objetivo de tirar o objeto de cima da mesa. Sei lá, eu acho que eu ia já querer explicar um monte de coisa, colocar fosse uma situação extremamente grandiosa ali, para que ele colocasse uma crise no personagem e tal. Mas não, retirar um objeto, era um livro. Então, o pequeno detalhe, a pequena coisa, ele cria, né? Ele tem uma força, um poder muito maior ali, dramático, né? Então, isso me chamou bastante a atenção. Da mesma forma como tem, desde que eu já tinha comentado no outro encontro, essa dialética, né? Essa contradição entre botão e manivela, mas tem raio UV, tem tablet, essa coisa da tela amarela, manivelas, mas é a sutileza da coisa. Então é o grosseiro e o sensível, né? O tecnológico e o rústico. Então essas coisas vão também chamando a minha atenção. Então só queria fazer esse comentário. Sempre enriquecendo bastante, muito legal esse teu comentário. Existe também esse corte nos capítulos, né? O ideal é que o corte seja... Cara, a pessoa fica angustiada, fala assim, não é possível que o capítulo acabou aqui, o que tem no próximo? E aí funciona assim. Essa simplicidade, às vezes, você trazer algo menor do que elucubrar um pouco mais, que também é super válido na escrita, vem de revisão, vem de procurar essa simplicidade já e vem de inspiração. Hemingway foi desafiado uma vez a escrever nanoconto, nem microconto. O Daniel Silves, que está aqui, é um especialista em microcontos, finalista mais uma vez de uma premiação, mas ele escreveu o seguinte: vende-se sapatinhos de bebê nunca usados. Acabou. E aí?
sapatinho de bebê nunca usado, botou para vender. Qual é a história por trás disso aí? Tem muito choque aí, né? Tem muita potência. Mas eu preciso dizer, eu não preciso tentar conduzir a inteligência do leitor. Ele vai pegar as sutilezas, as sensações. Se não pegar, passou também. Quem leu o Grande Sertão de Veredas, passou metade do livro e deixou passar. Mas tá tudo bem. Ele depois vai pegar. E se você achar que é importante, você volta esse conceito em outro formato lá na frente. Não precisa insistir. Então, é um esforço de escrita fazer dessa forma, realmente. Pessoal, o Rafael vai sair. Antes de a gente fazer a pergunta da Júlia, eu quase esqueço do print de novo. As pessoas estão com o livro aí? Está em mãos? Está fácil? Tá, Júlia. Marcos está com o livro em mãos fácil aí. Vamos fazer o print aí. Mariana vai querer abrir aí, ó. Põe aí na tela aí. Quem está com fundo falso tem que botar na frente da cara. Só para dar o print aí. Eu acho que foi, gente. Se não foi, não foi. Deixa eu apertar mais aqui para salvar depois. Mas, Rafael, não sei se eu te respondi, mas esse olhar mesmo é o suficiente. Tu leu, se já não leu, né? O Velho Mar, do Hemingway, a história de que a escrita dele, esse livro tinha 3 vezes mais o tamanho. Ele foi cortando, até ficar um livro desse tamanho, que parece que é só sobre um velho pescando, um peixe muito grande, mas é uma filosofia de vida incrível ali, que em momento algum, em letra alguma, ele está filosofando, mas o texto inteiro você está questionando sobre as suas escolhas, sobre as suas obsessões, sobre as suas batalhas, sobre a sua força. Mas tem um parágrafo sobre isso no livro, é fantástico. Eu acho que Hemingway é um bom caminho sobre isso. Tá? Não sei se deu uma travada aqui, para mim travou, mas acho que deu para falar. Júlia? Só rápido em questão ao último comentário, tem um livro muito bacana que são os 100 menores contos brasileiros, que tem coisas fantásticas. Eu queria falar sobre, por exemplo, toda distopia sempre tem a questão do controle governamental, e eu acho que vem muito do controle do passado, né, que o próprio 1984 fala, mas hoje a gente está vendo muito isso, o controle e a limitação da educação, que ajuda a não formar indivíduos, porque eu acho que para um governo, para um totalitarismo geral que a distopia oferece, ele quer matar o individualismo. Eu acho que tirar essa essência, tanto que é uma coisa que eu questiono muito no livro que eu escrevi, que é tipo assim, o que torna a essência? O que é a essência do ser humano? Será que são só as memórias? Será que é a aparência? Será que são as experiências? Então, o que você mencionou, Guilherme, da nossa própria edição de memórias, qual que é o papel da personalidade da pessoa? Porque talvez, se a gente tem as mesmas memórias, talvez o que eu cortaria, o que eu consideraria trauma com a minha personalidade, talvez não seria um trauma para você. Então, seria uma falha da própria inocência de um governo controlador, é subestimar o papel da personalidade dentro do indivíduo, que não é só sobre aparência, não é só sobre memória, não é só sobre as suas experiências, mas é como você interpreta essa memória. O que aconteceria se nós todos fôssemos do mesmo sul, a mesma aparência, a mesma memória, tivesse as mesmas experiências, mas até onde que essa essência de personalidade interfere? Que eu acho interessante, porque talvez uma coisa que o Martin editou em uma pessoa que era considerado trauma, tipo um término de relacionamento, para outra pessoa a mesma memória não teria esse efeito. Assim como falei do abuso de entrar na mente de uma pessoa sem permissão, porque aquilo ali não era um trauma para ela, aquilo ali era um trauma para a instituição, aquilo ali era uma formação da individualidade da pessoa. Então, o nosso conceito de individualidade é muito questionado nesse sentido. Principalmente a hora que você pergunta sobre se a gente editaria ou não a memória, e
a questão até do se foi assassinato, se foi suicídio, porque quando alguém ou algo quer controlar inteiramente uma realidade, vem esse questionamento de o que aquela cena vai causar em alguém. Eu acho que foi a Mariana ou a Patrícia que mencionou em relação a tentar tirar uma emoção do Marte, talvez proposital, talvez não seja uma instituição tão inocente a ponto de desconsiderar a personalidade, né? Então, tem todos esses questionamentos. Sim, concordo. Eu acho que o nosso filtro é diferente para cada um, mas uma forma de tentar amenizar um pouco, e aí é um mecanismo que se enxerga em certos tipos de instituições e regimes, como o próprio ambiente militar, no propósito de você formatar pessoas que se comportam muito parecido e tal, tem seus propósitos nas Forças Armadas. Mas isso vem de vários fatores, inclusive regimes ditatoriais, regimes totalitários, direto e diretamente, porque para você diminuir a capacidade da pessoa ter essa certa personalidade, você tem que. É aquele processo que eu falei do teoria de poder do Foucault, que conversa com o panóptico, você tem que buscar a docilidade e o adestramento da pessoa para se tornar apenas útil. Né? Então, quando você despersonifica a pessoa em roupa, despersonifica, eita, foi. A pessoa com número, quando você vai desconstruindo a individualidade da pessoa, você consegue diminuir essa capacidade dela. Ninguém tem objetos pessoais ali. O cara do ciclo superior, quando está lá no bar, ele tem um óculos, mesmo que não precise de óculos, que é um marcador dele, que é um símbolo de superioridade dele. Porque lá no ciclo intermediário ele pode ter um óculos. Então, nesse ciclo inferior, quanto mais pasteurizada for a rotina, os símbolos, as pessoas, mais difícil vai ser construir esses atos que você falou. Então, sim, é uma forma de você tentar você tentar não fomentar essa construção de uma individualidade. Tanto que quando ele anda sozinho, pela primeira vez, ele até estranha. Caraca, eu não estou na massa, eu não estou na multidão, o que está acontecendo? Sendo que ele tem momentos sozinhos, né? Ele está sozinho no camarote, ele está sozinho no trabalho, mas não está. Não está sozinho em momento algum, na verdade. Porque, às vezes, na própria cabeça, a gente não está sozinho. É isso. Jogos Vorazes, é isso aí. Pluribus, pô, é isso. Pluribus conversa completamente. Inclusive, estou na justiça atrás deles para a gente resolver esse problema, que eles copiaram de mim essa ideia. Não, muito legal, né, cara? E aí você vê que a gente vai bebendo as mesmas fontes, as discussões da ficção científica, de distopias e tal, a gente acaba conversando muito. Por isso que existe esse gênero, né? Pessoal, é isso. Vou encerrar a gravação para a gente se despedir. Só um minuto.